Bom dia, pessoal. Meu nome é Francisley Santana Santos. Estou aluno da disciplina de nanotecnologia ministrada pelo professor Dr. Júlio, aqui pelo programa de pós-graduação em Engenharia de Biomateriais da Universidade Federal de Lavras, no mês de julho de 2023. Lembrando que essa gravação está sendo feita agora em função de problemas técnicos com os quais não conseguimos fazer a gravação do áudio e voz ao mesmo tempo no dia da apresentação. Então, aqui eu dou o início à nossa apresentação como pré-requisito de avaliação da segunda avaliação da disciplina. Bom, o nosso trabalho, escolhido pelo professor Júlio, foi uma revisão intitulada de Graphene Comprehensive Review, de autoria de Aditya Gorge, Abday Shirodi e Vizesral Kadam. Não sei pronunciar na língua correta. Esses autores são da Faculdade de Farmácia de Bravati, da Índia, e o tema trata-se de uma revisão sobre propriedades, métodos de fabricação, aplicação em vários campos do grafeno. Aqui temos as palavras-chave utilizadas para a elaboração desse artigo: foram alvo de fármacos, grafeno, rede de favo de mel, nanomaterial, espessura de um átomo e folha bidimensional. Bom, segundo os autores, as informações em 2017, quando foi publicado esse artigo, eram desatualizadas a respeito do grafeno, e eles ainda afirmam que as propriedades, métodos e aplicações do grafeno eram essenciais para o desenvolvimento de novos materiais, mas os artigos da época traziam informações não atualizadas. Portanto, segundo os autores, esse trabalho tinha a utilidade de tornar os leitores mais informados sobre o uso desse material. Segundo os autores, eles definem grafeno como uma folha bidimensional com hibridização em sp2, e trata-se de uma folha de um átomo de espessura, e a distância carbono-carbono de cerca de 0,142 nanômetros. Lembrando, um comentário, que os materiais de dimensão nano são aqueles materiais cuja ao menos uma dimensão entre as três dimensões, x, y, z, pode ter espessura até 100 nanômetros. Segundo os autores, o grafeno é uma composição da palavra grafite e N, correspondente às duplas ligações, e a folha bidimensional do carbono é hibridizado com ligações em sp2. É uma estrutura única em favo de mel e a base para a fabricação de alótropos de carbono de vários componentes. Ou seja, o grafeno é a base de fabricação para muitos alótropos de carbono. Entre eles, citam os autores, a grafite 3D, que é uma composição tridimensional de folhas de grafeno, uma empilhada sobre as outras, semelhante a um bloco de papel sulfite, onde esse grafite é uma estrutura tridimensional. Se nós pegarmos essa folha de grafite e enrolarmos ao redor do seu centro, teremos então um nanotúmulo de carbono bidimensional. Se nós continuarmos enrolando, teremos os chamados MWCNT, que são os nanotubos de parede dupla, ou múltipla, se tiver mais de duas paredes. O fullerene, correspondente à estrutura esféricas, ou seja, considerado com estrutura 0D. Os autores ainda continuam dizendo que esse material tem excelentes propriedades elétricas, térmicas e mecânicas. E essas propriedades devem ser a conjugação sigma-pi do material. E, por isso, esse material tem despertado interesse científico. Segundo Allen et al., 2019,
Apud Ghosh. Em 1930, Landau Peirce, na cronologia sobre a descoberta do grafeno, comentário. É importante lembrar que, embora seja um material recentemente muito estudado, mas a sua descoberta data de 1930, quando o primeiro registro, segundo os autores, Landau e Peirce, publicam um estudo onde provam que termodinamicamente é possível obter estrutura bidimensional, ou seja, o grafeno, a partir de estruturas tridimensionais, ou seja, a partir da grafita, rompendo as forças de Van der Waals. Em 1947, P. Wallace publica sobre a estrutura de bandas, que mais tarde daria base ao estudo de Dirac. Em 1956, J. W. McClure publica a equação de onda para excitação com grafite. Em 1984, GW previu propriedades únicas do grafeno. Em 2004, André Guy e Konstantin Novoselov publicam o primeiro estudo sobre grafeno, mas somente em 2010, André Guy e Konstantin Novoselov obtêm o título, o prêmio Nobel pelo isolamento do grafeno. E através de um método de esfoliação mecânica, ainda na Universidade de Manchester. Ele isolou a estrutura 2D a partir da grafita 3D. Ou seja, simplificando, ele pegou o pó de grafite, aquele pó utilizado no lápis, e com uma fita Scotch Tape fez movimentos de descolagem e, segundo os autores, segundo os estudos, comprova que eles conseguiram fazer, então, o isolamento da folha de grafeno. Isso que eles concederam o prêmio Nobel. A estrutura eletrônica do grafeno, segundo esse estudo, está representada em tela, no plano YX, onde essa estrutura eletrônica do grafeno corresponde à primeira zona de brilho, em marrom, e à segunda zona de brilho, rosa, de coloração rosa. Esta imagem é, na verdade, a sobreposição de 3 folhas de grafeno rotacionadas, cada uma em um sentido diferente, que estariam paralelas a essas retas duplas, como nós podemos observar em tela, e a partir daí, essas folhas, quando rotacionadas, formariam aquela imagem semelhante a um hexágono, muito característico nas reações de isolamento da folha de grafeno de carbono, que a gente observa nos microscópios. Aqui nós temos a morfologia do grafeno, rede em favo de mel, só para exemplificar que à nossa esquerda nós temos uma flake de grafeno reduzido, e a ampliação dessa imagem mostra o que seria esse rede favo de mel, para tornar mais compreensível o texto. Eu vou acelerar por conta do tempo. Então, o objetivo geral desta apresentação é revisar as propriedades únicas, técnicas de fabricação e aplicações do grafeno. Aqui os objetivos específicos são 4, basicamente, segundo o artigo, e são eles: descrever a propriedade do grafeno, explicar as técnicas de fabricação para o grafeno e descrever as aplicações do grafeno em diversos setores. E, por fim, revisar sobre o impacto do isolamento do grafeno na ciência e tecnologia. A metodologia utilizada pelos autores foi o método descritivo exploratório, com o qual não tem uma metodologia específica, logo não temos como narrar essa parte do artigo, e vamos partir logo direto para os resultados, onde, com base nos estudos de outros autores, eles falam a respeito das propriedades eletrônicas do material e as suas aplicações em dispositivos eletrônicos, semicondutores, como transistores de alta frequência e transistores lógicos. Aqui, com relação a essas propriedades, ele fala sobre condutividade, mobilidade eletrônica e resistência, o qual a condutividade está associada ao ohm, a mobilidade eletrônica está associada ao volt e a resistência está associada ao ampere. Para compreender a relação entre essas 3 variáveis, nós temos aqui trouxe aqui uma imagem da internet, onde traz a relação entre volt, ampere e ohm. Onde volt seria uma força
pressão, pressionando o ampere a passar, e o ohm seria a resistência para não deixar esse elétron passar por essa estrutura. E assim teríamos a relação entre os três. E aqui, pessoal, nós temos com relação à resistividade, é uma outra propriedade abordada no artigo, onde temos dois planos do grafeno isolados, onde o autor apresenta a estrutura tridimensional detalhada com um grafeno tal como ela é mostrada. E aí mostra os 6 pontos de Dirac, em que pode ser dividido em dois conjuntos equivalentes e 3 planos K e K', né? E formando então o hexágono característico da formação do favo de mel. E aqui nós temos sua estrutura geométrica ao lado, mostrando, representado pelos pontos preto e branco, onde mostra, né, que a relação da dispersão próxima aos pontos K. Bom, isso em prática significa que o material ele tem um chamado band gap muito pequeno, que o torna ativo frente a outros materiais a baixas temperaturas. Traz ainda um estudo, né, sobre as propriedades ópticas. Ele fala sobre a absorvância e transmitância do material. E aqui eu trouxe uma representação para compreendermos, relembrarmos sobre o que é a reflectância, né, que é sobre a incidência dos raios sobre uma superfície. Depois temos também o comportamento de transmitância, onde parte desses raios atravessam a superfície em uma determinada angulação. E temos também a conhecida como absorbância, onde todos os raios incidem sobre o material. Aqui nós temos ainda com relação ao comportamento das propriedades térmicas, quando ele fala sobre a condutividade do grafeno. E aqui só para lembrar que a condutividade do material sempre se dá a temperatura mais alta para a temperatura mais baixa, sendo o carbono um dos maiores condutores térmicos que se conhece atualmente. Aqui com relação às propriedades mecânicas, afirmam os autores que o grafeno ele tem um comprimento de colagem aproximadamente 0,142 nanômetros, é um material 200 vezes mais forte que o aço e com alta flexibilidade. E aqui nós temos os métodos de abordagem com as técnicas de fabricação de grafeno, que eu tenho os métodos de abordagem direta e o método de abordagem indireta. Com relação ao método de abordagem direta, tem os métodos Scotch Tape, com o método onde utilizamos, segundo os autores, uma fita Scotch para a separação das camadas de grafeno que estavam intercaladas no grafite, e através desse processo conseguiu se separar. Mas o que nós estamos vendo aqui em tela agora é a chamada dispersão de grafite, que é quando ele utiliza a grafita natural, passando por um processo de oxidação, separando então essas folhas de grafeno para a obtenção então do chamado óxido de grafeno disperso. Aqui, dando continuidade às técnicas de fabricação para o grafeno, nós podemos narrar aqui uma tabela, o autor traz uma tabela comparativa, onde ele traz as propriedades do material e algumas características em função das propriedades materiais existentes mais conhecidos. Não vamos relatar todos aqui, mas vamos pegar aqui o comportamento óptico, com relação ao percentual de transmitância, e ele narra que os nanofios de prata possuem 90% de transmitância, ao passo que as estruturas de grafeno tem 97,7%. Não temos tempo de explorar mais essa tabela, mas vou disponibilizar para quem tiver interesse. Aqui nós temos com relação às técnicas de grafeno, temos o método de abordagem direta, que é a esfoliação do óxido de grafite e a preparação do substrato. E aqui com relação ainda agora com relação ao método de abordagem indireta, segundo o autor, eles trazem o crescimento epitaxial, o crescimento em superfície. Esse crescimento epitaxial ele é usado com cristal de carbono de silício e utilizado em métodos de difusão de níquel. Temos ainda a deposição de vapor químico, também conhecido como método CVD. E com relação às aplicações, temos as aplicações farmacêuticas e biomédicas, porque com o objetivo desse material promover a entrega direcionada de genes, certo? Ou seja, você promover a entrega do material nos genes de interesse. E temos ainda também a entrega direcionada de drogas, ou seja, quando você tem uma estrutura esférica
você promove a liberação do princípio ativo em função do aumento da temperatura do paciente. Por essas características, eles entendem que o grafeno era um material de alto interesse da indústria farmacêutica. Com relação às aplicações farmacêuticas e biomédicas ainda, nós podemos falar em novos medicamentos, na engenharia têxtil, com o desenvolvimento de tecidos humanos, com tecidos maior conforto térmico, que vem evitar maiores danos aos pacientes. Ainda temos aí na terapia direcionada do câncer, onde você consegue fazer um mapeamento com menor efeito colateral que os componentes de rádio que são utilizados no tratamento, e os biosensores, que são as estruturas que têm o potencial de alterar o meio em sua presença. Na presença de vírus, ele altera seu comportamento de transmissão, de transmitância, e emite um sinal, podendo ser lido. Então, sendo caracterizado como biosensor. Bom, pessoal, eu não posso explorar muito, porque o nosso tempo é de 20 minutos, então eu vou acelerar um pouquinho aqui, até para concluir no tempo. Então, com relação às aplicações farmacêuticas e biomédicas, temos o óxido de grafeno para uso em bioimagem, o grafeno na fitoterapia térmica e o grafeno como material antimicrobiano. Outras aplicações importantes com relação ao campo da eletrônica, tal como transistores fotônica de grafeno. Aqui, pessoal, temos outras aplicações que são dispositivos de armazenamento de energia, como baterias para marca-passos e outros dispositivos com uso de bateria com maior duração. Aqui nós temos outras aplicações importantes, que não vai dar tempo para explorarmos aqui agora, mas percebemos que tem várias estruturas em função das camadas, número de camadas do material, a natureza do grafeno, o tamanho das camadas e o precursor também que caracteriza. Aí temos uma tabela de resumo dessas aplicações. Conclusão, pessoal, o isolamento do grafeno em 2004, segundo os autores, abriu vários campos, físicos, químicos, orgânicos e engenheiros materiais estão trabalhando para desenvolver novas rotas de produção. Ampliou as aplicações na área de aplicações biomédicas direcionadas e, segundo o autor, o grafeno é um dos melhores materiais na escala nano. Segundo o estudo, o grafeno será um dos principais materiais dos tempos futuros no campo de fármacos, e o estudo aponta que ainda tem muito a ser desvendado pelo grafeno. Bom, pessoal, aqui é a nossa referência utilizada e por hoje terminamos. Qualquer dúvida, por favor, me envie um e-mail. Eu fico à disposição para retirar a dúvida de vocês, que assim esteja ao meu alcance. E também, pessoal, gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer primeiramente a UFLA por ter me recepcionado, essa instituição fantástica. A cada dia que eu trabalho aqui na UFLA e tenho a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, eu fico admirado como as coisas aqui dentro têm sido simples e eficientes, e outros programas têm muito a aprender com a expertise da Universidade Federal de Lavras. Vou falar de forma generalizada para não particularizar, porque eu tenho encontrado isso tanto com os professores quanto os alunos, muita hospitalidade. Tenho muito a agradecer aos colegas, embora tenhamos essa convivência distante nesse semestre, mas tive a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho de vocês e ver o quanto vocês se dedicam. Agradecer a todo o conhecimento compartilhado, agradecer, professor Júlio, ao senhor também pela oportunidade de estar aqui aprendendo um pouco. Com relação ao tema tratado nesse artigo, eu acho que é um comentário pessoal. Foi um artigo muito bem elaborado, deve ter servido como norteador na época de 2017, embora já tenhamos outros avanços com relação ao material. Esse artigo realmente ele traz informações valiosíssimas para quem está começando a estudar. Trata-se de uma linguagem simples, direta e que serve muito para quem está começando. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, um abraço e até breve. Professor, eu fico à disposição para maiores esclarecimentos e agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui.
Um abraço.